Fala galera do Unilink, tudo bem com vocês? Daringoi aqui, médico de família. E hoje estou animado, hein? Vamos comigo. Hoje a gente vai discutir atenção primária. Então, como eu sou médico de família, discutir atenção primária é discutir a minha área, meu terreno. Então, aqui tem que discutir o que eu melhor sei de explicar, não é isso? Então, vamos comigo, vamos discutir aqui as questões de atenção primária. Lembrando da nossa intenção, que é fazer vocês formarem de uma forma entendendo o que tem que ser feito durante a graduação, mas entendendo isso de forma prática e como isso é cobrado nas provas de residência, que é justamente a nossa pegada. Então, vem com a gente, vem construir conhecimento junto com a gente, que a gente consegue integrar para vocês e facilitar para vocês o aprendizado aí, da parte da área de medicina. Vamos junto comigo então? Então vamos lá, então a primeira pergunta aqui, o FS 2019, acesso direto, e aí ele começa o seguinte: são objetivos do acolhimento na atenção primária. Acolhimento, não é receber paciente, tá? Então isso é importante. Vamos ver o que que ele coloca aqui. Primeiro, A, realizar a triagem do acesso a agendas de atendimentos, que é o que a maior parte das pessoas vai responder, e que está absolutamente errado, porque não é realizar a triagem, "Ah, o paciente está com uma dor de cabeça, então ele é amarelo, outro paciente está com uma diarreia, ele é verde, outro paciente ali, ele só está um pouco, ele teve um sintoma de manhã, veio tirar dúvida, é azul", não é isso. A ideia aqui não é triagem, então não é essa a ideia. Letra B, então letra A está incorreta. Letra B, reorganizar o serviço a partir das necessidades, riscos e vulnerabilidades do usuário. Agora sim, a ideia da triagem é você voltar todo mundo para aquilo, para fazer a ideia da triagem não, desculpa. A ideia do acolhimento é para todo mundo reorganizar o serviço a partir das necessidades, riscos e vulnerabilidades, ou seja, adequar a sua capacidade de organização, de funcionamento daquele serviço de saúde, sobretudo das unidades básicas, né, do setor de atenção primária, para os riscos e vulnerabilidades dos usuários. Então, para mim essa letra B está impecável, exatamente essa definição aí de acolhimento. Letra C, vamos ver se tem alguma outra melhor que essa. Definir quem deve ser admitido no serviço e quem deve ser encaminhado para outro serviço, não. Isso seria uma mera triagem, né? Cairia na letra A. E letra D, organizar a agenda de atendimentos médicos. De fato, você vai ter que organizar melhor, reorganizar essas agendas, mas não só dos médicos, mas também dos enfermeiros, dos técnicos, das escalas. Então, tudo vai ter que ser repensado a partir desse serviço. Então, letra B é a correta, letra D, C e A incorretas, ok? Então, letra B, reorganizar o serviço a partir das necessidades de risco e vulnerabilidade dos usuários, o que vai incluir sim a agenda dos médicos, e o que não vai ser necessariamente uma triagem de quem vai ter acesso e de quem vai ser encaminhado para outro serviço. Óbvio, existe limite de vagas? Existe limite de vagas, mas esse limite de vagas, teoricamente, ele está muito longe de ser o maior boca de funil. O grande problema não vai ser ele, o grande problema serão outros também, outros problemas inclusive como, por exemplo, o tipo de complexidade desse problema, o quão fácil é para o paciente ir e voltar da unidade básica, o quanto essa queixa realmente ela não pode ser vista mais para frente, o quanto outros profissionais não podem resolver, o quanto isso não pode ser repensado num plano a longo prazo, o quanto esses agentes comunitários não são resolutivos e eles não podem, apoiar em algumas demandas, e assim por diante, tá. Então a gente tem que realmente reorganizar o serviço, não é só triar os pacientes. Muito que bem, então questão 8, letra B, bravo, muito que bem, ok? Então vamos para próxima questão. A questão aqui, ela tem a ideia então, de falar o seguinte, né, em relação ao raciocínio clínico e as habilidades de comunicação do profissional, é correto que um profissional de atenção primária em saúde, 2 pontos. Então todos começam com ao lidar. Então a ideia é, ao lidar com tal, então qual que é a habilidade que realmente o profissional de atenção primária tem que ter? A, ao lidar com uma queixa que pode se apresentar-se de maneira indiferenciada, como você faleia, deveria dar segurança e certeza ao paciente e acompanhamento de que o diagnóstico e tratamento estão corretos e de que vão ter o problema resolvido. Então note que aqui você está trabalhando com a ideia de promessa, ou seja, ele está prometendo que com certeza a gente vai descobrir o que é e com certeza vai resolver. Então, isso é complicado, viu? Porque muitas vezes você não vai conseguir, ainda mais na atenção primária. Você pode resolver esse problema sem descobrir o que é, com certeza. Então o paciente teve uma forma sindrômica. Ele teve uma cefaleia aí, resolveu com a medicação, resolveu com as orientações que eu passei, ou vai fazer um diário da dor, mas eu não preciso necessariamente pegar esse paciente e colocar num formato de, "Ah, não, ó, com certeza vou saber o que é e com certeza a gente vai ter esse problema resolvido", porque a gente não pode ter. Lembre-se,
Isso nem para atenção primária, tá. Mas saúde não vem de resultado. A gente vende informação, vende, né, a gente fornece informação, a gente fornece melhor tratamento baseado na ciência, então método clínico centrado na pessoa, também vai incluir a gente conseguir ter os melhores, a melhor ciência do nosso lado, né, medicina baseada em evidências. Então, não tem como eu prometer para paciente que eu vou saber exatamente o que é e que eu vou conseguir tratar. Isso a gente nem vai ser capaz, tá, isso é importante. Letra A não. Letra B. Ao lidar com uma queixa que pode apresentar-se de maneira indiferenciada, como a cefaleia, tá tudo bem parecido, né, ou na no comecinho. Deveria pesquisar sinais de alerta, ok, faz sentido. Usar o tempo como recurso diagnóstico, então, demora permitida, né, usar o tempo como um recurso diagnóstico. "Ah, vamos fazer isso aqui, faz isso aqui, retorna mês que vem como é que está vê como é que está ficando". E evitar dar um diagnóstico e uma certeza precipitada ao paciente e ao acompanhante. É isso. Pô, é isso, exatamente isso. Hoje eu atendi um paciente que, a primeira consulta, a mãe falou que ele tinha na verdade na triagem, né, quando eu triei ele, a mãe falou que ele estava tendo paradas respiratórias, que ele ficava assim uns minutos e voltava a respirar, chegar a ficar azul. Então, e fazer isso várias vezes, às vezes ao dia. Então eu pensei que poderia ser talvez alguma questão ali de cianose, será cardíaca, será uma epilepsia? Então eu precisava entender o que esse paciente tem. Então, mas a criança não estava lá, não tem como urgenciar o caso de um paciente que nem está lá, ele estava na escola, porque apesar de alguns dias acontecer bastante, alguns casos não acontecem. E na escola nunca aconteceu, só acontecia com os pais. Bom, então eu chamo esse paciente e peço para fazer em consulta. Então note, não precisa resolver para ontem, "Ah não, tira ele da escola e traz ele para aqui agora". Não, a coisa está acontecendo pelo que ela comenta há 6 meses. Então eu vou precisar resolver para ontem? Faz pouco sentido, né. Apesar de ter o sinal de alerta que era cianose. De qualquer forma, hoje a gente foi entender o que que era, então orientei que fizesse algumas coisas e que se observasse fosse fazendo uma anotação. E aí percebeu-se que era uma coisa a mais que a criança tinha, com uma forma de realmente, eh, conseguir fazer chamar a atenção dos pais no sentido, de que ela não estava bem, de que ela estava triste, então ela fazia uma parada respiratória junto do choro. Então a mãe percebeu que era sempre associado ao choro, só tinha associação com o choro. Ele nunca fazia essa parada respiratória do nada, era só quando ele ficava frustrado e chorava, quando batia a cabeça e chorava. Então, não me parece mais epilepsia, é uma questão cardíaca, porque não vai aparecer só no choro, quando ele corre, quando ele brinca, quando ele faz outras coisas, nunca aparece, só no choro. E às vezes o choro de coisa boa, por exemplo, quando bate a cabeça, quando é contrariado, então, de uma certa forma, não batia. Então a ideia é isso, usar o tempo como uma forma diagnóstica, porque a mãe com o tempo percebeu de que não era algo tão grave, que pudesse ser uma coisa que a gente pudesse fazer um tratamento imediato. Então isso significa demora permitida muitas vezes, tá bom. Algumas outras vezes é de outras formas que a gente usa. Tô exemplificando aqui pra vocês entenderem. Vamos então a letra B tá correta, vamos ver o que que diz a letra C. Ao lidar com uma queixa que pode apresentar-se de uma maneira indiferenciada, como cefaleia, deveria usar a técnica de cedência total. Tudo bem, vamos fazer o exame. Assim, complementaria o diagnóstico com maior certeza e ainda reforçaria o vínculo. Eu não sei se eu gostei dessa técnica de cedência total sempre. Muitas vezes vale mais a pena buscar sinal de alerta e realmente fazer não dar um diagnóstico precedente, porque às vezes não tá tudo bem, pode ser um tumor no cérebro gigantesco, tamanho de uma bola de tênis. Não tô entendendo por que cedência, tudo bem. Tudo bem nada, essa paciente pode estar com medo de que seja um câncer, como tudo bem. Não sei se vale a pena essa cedência total nesse caso, viu. Acredito que não, porque de novo, é uma queixa diferenciada. Eu sequer perguntei sinais de alerta. Não gostei da letra C não, não parece razoável. Letra D. Ao lidar com uma queixa que pode apresentar de forma diferenciada, como cefaleia, deveríamos encaminhar o paciente para o especialista, no caso, o neurologista, para que esse paciente pudesse realizar uma investigação do caso. Não. Tá indiferenciada, não vi se é grave, eu não vi se é um problema, não fiz uma demora permitida, não fiz um tratamento inicial, eu não queria uma hipótese melhor, vou encaminhar para o neurologista por quê? Você falei atencional, vou encaminhar para o neurologista, que pode ser com ibuprofeno, não faz nem sentido essa proposta. Eu vou encaminhar o paciente em que eu tive que tem um sinal de alerta muito grave, em que eu acredito que seja uma doença muito grave, e eu preciso que o especialista veja de forma mais urgente, muitas vezes há uma demora na fila e esse paciente pode se urgenciar. Ou o paciente que falhou o tratamento, que já tem um diagnóstico mais ou menos polido, ou seja, já tem algumas ideias que não vão ser e que não podem ser outras questões, porque, pô, uma dor de cabeça diferenciada pode ser um problema temporomandibular, que eu vou ter que, na verdade, encaminhar para alguém relacionado ali à ortodontia, eu posso ter um problema de
É, é de um paciente que tem uma questão de sinusite, e aí eu vou ter que pensar em uma outra especialista, um tratamento mais da região de otorrino. Eu posso pegar um paciente que realmente está com um câncer, e aí muitas vezes vai adiantar encaminhar só para um neurologista, vou precisar de um apoio de outro profissional, ou posso estar pensando em um paciente que tem essa cefaleia relacionada a lúpus, vou ter que me encaminhar para o reumato, enfim. Cefaleia é muito diferenciado para tipo, ah, é dor na cabeça, se é na cabeça é neurologista, isso não existe, tá bom? Os neurologistas que atendem muitas vezes em lugares onde não tem uma triagem, simplesmente o paciente marca, vão se enfrentar isso. Um monte de paciente que passa com casos que não tem nada a ver com a realidade de neurologia, tá bom? Então a letra D tá incorreta, letra B aí, mais do que correta, certinho? Então aqui, estamos andando aqui bem, letra B. Essa questão eu considero ela, fácil para quem está acostumado, difícil para quem não está habituado a esse tipo de questão, tá bom? Então, mas eu considero normalmente uma questão de nível mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Então a próxima questão aqui é a nossa, questão que aqui da UFS também, acesso direto. A longitudinalidade é um atributo essencial da educação primária e deve ser fortalecido, qualificando o atendimento à saúde. Entre as estratégias para o fortalecimento da longitudinalidade, podem ser citadas exceto. Então a ideia é a longitudinalidade, ou seja, a gente conseguir acompanhar o paciente ao longo do tempo, pra gente conseguir, melhorar aí, esse formato. Então, o ensino do método clínico centrado na pessoa nas escolas de medicina, sim, faz sentido. Isso faz com que o paciente ele consiga aderir melhor ao médico, já que o método clínico melhora isso, e também ajuda o médico ele conseguir fazer um atendimento ali mais voltado a entender os problemas e fazer um roteiro que também permita esse médico a conseguir fazer essa longitudinalidade. Então essa é inclusive a ideia, né, muitas vezes de se ensinar. E a utilização da telesaúde, que permite que o médico consiga atender esse paciente de forma, às vezes, mais fácil, mais simplificada e à distância. E aí você consegue fazer que o paciente não fique mudando de médico quando ele, às vezes, tem que fazer uma viagem, alguma coisa nesse gênero. Então sim, a letra A tá correta. Letra B, o uso do prontuário eletrônico, com certeza, isso o ESUS, no mesmo município, facilita muito a longitudinalidade, que quando o paciente é transferido, mesmo que mude o profissional e não dê para fazer teleconsulta, esse paciente ele vai ter a vantagem de ser justamente o paciente que tem ali todos os seus dados colocados para o próximo médico. Esse médico vai conhecer esse paciente por causa desse prontuário, ainda mais se o prontuário foi bem preenchido. Então, com certeza, o uso do eletrônico compartilhado por profissionais de diferentes categorias, e, se possível, de diferentes serviços de saúde. Isso é impecável para a longitudinalidade. Então, letra B, corretíssima. Letra C, diferentes formas de contratação de profissionais, como eh, registro, da parte jurídica, CLT, RPA, contratar o paciente então por, eh, particular, fazer CLT, contratação trabalhista, fazer ele de uma forma jurídica, né, PJ, ou talvez contratar o paciente em forma de concurso, administração direta, por exemplo, direto com concurso público, de forma a facilitar a atração e fixação deles. Na verdade, fica um pouco, você vai fazer diferentes formas de contratação, provavelmente é o contrário, você está facilitando a contratação, você também está, muitas vezes facilitando a saída. Então não necessariamente isso vai fixar esses profissionais, tá. Não existe: "Ah, se eu contratar de muitas formas, necessariamente eu facilito a atração e fixação deles", não necessariamente. Então a letra C está incorreta. E letra D, por parte da a autorização por parte da equipe da estratégia de projeto terapêutico singular. Projeto terapêutico singular ajuda na longitudinalidade, ainda mais em casos complexos, ainda mais quando é um caso que atinge vários pontos de família ou do bairro, muitas vezes, um caso central no bairro. Então sim, é verdade que utilizar o projeto terapêutico singular pode ajudar bastante na longitudinalidade dentro ali da minha comunidade, dentro ali da população que tem um acompanhamento. Então essa questão, ela letra C está incorreta, já que ela pedia as corretas exceto. Então sim, método clínico centrado na pessoa, projeto terapêutico singular e prontuário eletrônico são fortalezas para que a gente consiga fazer uma longitudinalidade, né. Já diferentes formas de contratação, muitas vezes eu posso até facilitar que esses profissionais, migrem, né, saiam e entrem. E aí isso pode fazer que, na verdade, eles não fiquem fixos, porque eles sabem que sempre as portas ali estão abertas. Então, diminuir a retenção e a fixação desses, profissionais. Até porque se eu ficar, contratando de várias formas, mas eu ficar mudando essas contratações, posso fazer até o contrário, causar uma certa insegurança nesses profissionais, em vez de eu ajudar ele a fixar, eu acabo atrapalhando.
E ele acaba parando de vir, de querer de trabalhar comigo, porque ele tem medo de perder o emprego ou de mudar a forma de contratação e isso prejudicar ele de alguma forma. Então, nem sempre você fazer várias formas de contratação vai melhorar, tá bom? Então, muito que bem. Vamos para a próxima questão então? A próxima questão, ela assim se coloca. Então vamos ao enunciado dela primeiro. Então a ideia aqui é a seguinte, sobre a atenção primária à saúde, assinar a alternativa correta. Então são 4 enunciados e alguma delas vai estar correta, as demais incorretas sobre atenção primária. Então, lembre-se que não está falando de SUS, não está falando de rede de atenção, está falando sobre atenção primária. Isso é importante que rede de atenção rasa é uma coisa, SUS é outra, atenção primária é outra. Tudo vai entrar muitas vezes em saúde coletiva? Às vezes sim, mas aqui estamos discutindo atenção primária. A eficiente única porta de entrada dos usuários em um sistema de saúde e cuidados progressivos. Então, a atenção primária é eficiente e é a única porta de entrada, não é a única porta de entrada e nem tem como ser. Desse nível de atenção, o usuário, se necessário, deve ser referenciado para outros níveis. Bom, sim, desse nível ele pode ser referenciado, e não deve ser referenciado. Aí já está errado. Mas a de cima também está errada. É a única porta de entrada. Se fosse a única porta de entrada, e a unidade básica ela vai ter que ficar aberta 24 horas por dia, então, porque não vai existir UPA, se ela é a única porta de entrada, não é isso? E como é que o paciente faz se ele infartou às 3 da manhã? Ele espera até às 7 para abrir o postinho? Não, sim, não existe isso, tá? Então ela não é a única porta de entrada dos usuários no sistema de saúde de cuidados progressivos. Ela é uma das portas ela é a porta preferencial. Se possível, buscaremos o posto de saúde, mas podemos também não buscar, se for uma questão de CAPS, de uso de drogas, se o paciente quiser procurar buscar direto o CAPS, que ele se sinta mais aberto, se sinta mais à vontade, ou uma urgência, emergência, que o paciente pode muitas vezes ter que passar na UPA. Então aqui deveria ficar bastante claro para a gente qual que é a correta. Na correta aqui a gente fica com, a ideia de que o sistema é porta preferencial, não única, então a letra A está errada. Muito que bem. Suas ações devem ser concentradas no cuidado materno infantil, puericultura e pré-natal, cuidado com doenças crônicas, hipertensão e diabetes, onde as evidências apontam a maior prevalência de vulnerabilidade. Bom, primeiro não colocou idoso, que é, assim, muitas vezes quem tem maior vulnerabilidade. Segundo, essa ideia de trabalhar só com materno infantil, doenças crônicas, é uma ideia antiga, não é mais válida hoje. Então não, suas ações não devem ser concentradas nesses cuidados. Elas também podem estar concentradas nesses cuidados e podem muitas vezes, dependendo da população, adequar melhor as agendas para esses cuidados, mas não é uma essencialidade. C. Segundo a OMS, pode chegar a resolver de 80 a 90% dos problemas de saúde, legal. Os outros 10 a 20% devem ser triados por um médico generalista e encaminhados para outro nível de atenção que assuma o cuidado pelo usuário desse momento em diante. Não, não, não. Quase bom, mas está errado. Da onde que vai assumir o cuidado e pronto. Então, porque o paciente tem uma doença que o médico Chamira não consegue reter, ele não vai ser mais a atenção primária? Não. O paciente foi encaminhado para atenção especializada, como por exemplo, um paciente que ele é soropositivo, ele vai continuar acompanhando a atenção primária, mas ele vai precisar de acompanhamento com infecto em algumas questões específicas. Mas esse médico, ele não vai assumir todo o cuidado, muitas coisas o médico da unidade básica é que vai continuar acompanhando. Então, a ideia é assim, ó, a OMS entende que a gente tem reserva de 80 a 90%, sim, mas os outros 10 a 20 não vão ser encaminhados que o outro vai assumir o cuidado, pronto, acabou. Ele vai, fazer um cuidado ali complementar, fazer um cuidado assistido duplo, ou vai fazer, um cuidado conjunto, mas é conjunto. A atenção primária não larga a mão desse paciente. Até porque esse paciente pode, vamos, de repente, ser curado dessa questão, e ele vai ser acompanhado por quem? Por ninguém mais? Ou vai ser encaminhado de volta? Não existe isso. A atenção primária nunca dá alta para o paciente, vai sempre continuar junto ali com esse paciente, tá. Então ela dá no máximo alta da condição atual, mas ela não vai liberar o paciente para ir embora para casa e nunca mais ser atendido, isso não existe, tá. Isso aí não existe mesmo. Atenção primária é longitudinalidade, acompanhar ao longo do tempo, e se o paciente estiver bem, ele vai fazer um acompanhamento mais escasso, vai fazer mais esporádico, mas não vai deixar de ter o cuidado. E letra bom, até agora não acertamos nenhuma, letra A, B e C eu não gostei de nenhuma, hoje eu tô insatisfeito. Vamos ver a próxima, se a próxima me entrega a resposta correta. Equipes de atenção primária devem desenvolver e articular ações intersetoriais, ok, até aí, que impactem nos determinantes do processo de saúde e doença. Então, por exemplo, se a gente tem uma população que tem tido mais ansiedade e depressão maternal associada a uma gravidez na adolescência, eu posso pensar em conversar com a educação de palestras sobre educação sexual.
ou se eu estou com uma população que tem maior, tá tendo mais agravo por, questões de DSTs, conversar nos trabalhos, nas empresas, nos programas de jovem aprendiz, na assistência social, nas escolas, de distribuir camisinha e fazer palestras. Pô, então, até aí por enquanto tá ok. E que melhorem a qualidade de vida da população. Não, é perfeito, é isso, a letra D está correta, tá. A atenção primária muitas vezes ela tem que se articular com outras ações de outros setores, outras pastas ali dentro das secretarias, então conversar com a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Meio Ambiente, para planejar o que que ela tem que fazer aí, desses determinantes do processo de saúde e doença, tá, então isso é importante. Então letra D está absolutamente correta, muito que bem. Então aqui temos aqui letra delta, letra D. Próxima pergunta de acesso direto também, 2016. A abordagem do paciente idoso em atenção primária, então, olha lá, uma população super vulnerável, importantíssima, tá? É um processo diagnóstico multidimensional, verdade, influenciado por diversos fatores, tais como ambiente, onde o paciente vive, relação médico-paciente e médico familiar, já que esse paciente muitas vezes tem um curador, o familiar vai junto na consulta, o familiar que vai ajudar nas tomadas de decisão, até porque pode ajudar nisso mesmo. A história clínica e o exame físico. Perfeito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, indica alternativa contendo os grupos de idosos em situação de risco. Idoso com 80 anos mais, idoso que vive em instituição. Sim, ambos. Ambos são. Letra B. Idoso que vive sozinho, também. Idoso sem filhos. Porque muitas vezes vive sozinho ou vai para casa de instituição. Perfeito. Vai. Ah, tá. Muito bem. Idosos com limitação sérias ou disfunções. Perfeito também. Então, idosos com limitações, sérias, aqui a gente pode colocar cadeirantes, a gente pode colocar com disfunções motoras, disfunções esfincterianas, né, que já não consegue controlar seus esfíncteres anal e urinário, né. Ou outras disfunções como Alzheimer, um Parkinson avançado, pacientes que evoluíram com alterações motoras. Então sim, eles também são de maior, vulnerabilidade, maior risco, né, têm maior situação de risco, né. E idosos que contam com poucos recursos econômicos. Sim. Pô, Dani, mas daí uma enorme parte dos idosos brasileiros são considerados estão ali eles estão em situação de risco. Sim, estão, infelizmente, porque todas estão corretas até agora. E aí eu rapidamente dei uma olhadinha ali e falei: uai, mas tem duas corretas, né?" Claro que não. É, letra D, todas as alternativas contêm os grupos de idosos em situação de risco, porque todos, idosos maiores de 80, idosos que vivem, em instituições, os idosos que vivem sozinhos, né, e muitas vezes são os mesmos da próxima, né, que são os idosos que não têm filhos, porque se eles não têm filhos, vão acabar morando sozinhos. Eh, os idosos, com situações, com limitações sérias ou disfunções, e ali também os idosos que têm uma questão financeira, complexa. Então, sim, de uma certa forma, a ideia é a gente entender, qual é o quais são então os maiores riscos dos pacientes. Então, quais são os grupos de pacientes que têm, maior risco. E aí, é óbvio que a gente tem que ficar atento, porque quando a gente pensa num idoso que ele tem um maior risco de fragilidade, num idoso que ele tem aí tá numa situação de risco, a gente sempre tem que ficar atento, porque esse é um idoso que muitas das vezes está nessa situação e nem sempre a gente tem uma solução muito clara para ele, né. E aí a gente costuma inclusive, em dividir esses riscos, mas isso é importante, de uma forma que a gente consiga deixar isso mais claro para que vocês entendam. Eh, no Brasil, muitas vezes a gente vai ter uma grande quantidade de idosos que, de repente não tem filhos ou os filhos sumiram, a gente não consegue encontrar esses caras de jeito nenhum. E eles não contam com recursos. E eles não conseguem ser colocados em instituições, porque não tem dinheiro suficiente. E aí, o que a gente faz com esses idosos? Então, por isso que a gente entende que eles estão em situação de risco, ou seja, em algum momento eles podem ter, um risco maior aí de piorar de uma doença qualquer. Então esses são aí os nossos grupos de risco, para que os pacientes tenham então
eh, uma doença pior ou muito mesmo um agravamento. E se a gente ficar atento a isso, né, se a gente sempre trabalhar isso, a tendência é que a gente vai conseguir ficar atento, cuidar melhor dos nossos idosos. Então, esses são os grupos de saúde, a maior parte dos lugares, vai trabalhar justamente com esses pacientes nesse sentido, no sentido de entender que os pacientes têm, inclusive, a gente costuma colocar maior risco de queda. E se a gente for pensar em queda como uma forma de fragilidade, a gente vai ter outros, inclusive, fatores de risco, que a gente poderia dividir, por exemplo, em ambientais, né, que seriam os lugares onde ele mora, os socioeconômicos, tem a ver com renda ou muitas vezes o que de recursos na comunidade, os biológicos, que aí sim, mais de 80 anos, sexo masculino, algumas etnias, né, doenças crônicas que o paciente carregue previamente, e o paciente está tendo perda constante de suas capacidades cognitivas, físicas e afetivas. E algumas coisas de comportamentais, como o uso de muitos medicamentos, uso de álcool excessivo, sedentarismo e calçado inapropriado, que são os fatores mais comportamentais. Então esses são relacionados à queda, mas também à vulnerabilidade de alguns, pacientes. Então são, algumas coisas que entram na atenção primária e que é legal a gente ficar atento, justamente para a gente acabar não comendo bola, não só aqui em questão, porque essa aqui é razoavelmente fácil na minha opinião, mas também no cuidado desses pacientes, porque esses pacientes vão aparecer para nós, e a gente tem que pensar em como, ajudar a classificar ele e pensar em como que a gente vai montar o plano de atendimento a partir dessa avaliação multidimensional a partir dali, tá bom? Então essas foram as questões aí de atenção primária, espero que vocês tenham gostado. Atenção primária dentro da medicina de preventiva, é onde o médico de família mais se diverte, gosta de fazer, e do que vocês precisarem, estamos à disposição, vem para o Unilink, vem estudar com a gente, vem aprender com a gente trabalha desse jeito aqui, explicando do básico até um pouco mais avançado e nas grandes questões éticas, muitas vezes, que a medicina permeia e nas formas de fazer o cuidado, tá bom? Fica junto com a gente, um abraço, Unilink e até mais.